Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 15 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto da nossa aula de hoje será as orações subordinadas substantivas apositivas. Então, lá desde a aula 11, nós já estamos falando a respeito das orações subordinadas substantivas. Hoje, então, nós vamos conhecer as apositivas. Os objetivos propostos para essa aula de hoje são os seguintes: relembrar o conceito de aposto e a sua função sintática dentro de uma oração. Identificar a funcionalidade das orações subordinadas substantivas e seus tipos, especialmente a apositiva, na aula de hoje. Vamos começar então relembrando o conceito de aposto, para compreendermos melhor as orações apositivas. Então, você lembra-se, aluno, o que é aposto? Você já estudou esse conteúdo no 8º ano, mas nós iremos relembrá-lo. Aposto é o nome que nós damos a um termo que vai exemplificar ou especificar melhor um outro termo de valor substantivo ou pronominal. Esse termo, ele já foi mencionado anteriormente na oração, ok? Geralmente, a pausa feita entre um termo e outro vem separado dos demais termos da oração por meio das vírgulas, 2 pontos, parênteses ou ainda o uso de travessões, né? Então, lembrem que no aposto nós veremos estes sinais de pontuação delimitando o que é o aposto dentro de uma oração. Vamos aos exemplos de frases com aposto. Olha lá o primeiro. Maria, vírgula, irmã de Bernadette, vírgula, vendeu todos os seus bordados. Destaquei o aposto da oração, né? Está de outra cor. Então, irmã de Bernadette é o aposto do termo Maria, né? Eu estou ali especificando, eu estou falando quem é a Maria. Segundo exemplo, gosto de tudo o que servem no restaurante. 2 pontos. Os peixes, vírgula, as carnes e as sobremesas. Veja que ali o aposto veio para o final da oração e está delimitado pelos 2 pontos, né? Está especificando aquilo que eu gosto no restaurante. Então, eu coloquei depois dos 2 pontos. Terceiro exemplo. A Semana Santa de Sevilha, maior festa religiosa da Europa, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais. Veja bem, eu estou explicando o que é a Semana Santa de Sevilha, coloquei essa explicação entre parênteses, né? Então eu coloquei ali um aposto, que vai explicar melhor o que é esta Semana Santa de Sevilha. E o último exemplo, Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Esse aposto eu coloquei entre 2 travessões, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo de cada aposto vindo separado de uma forma diferente. Então, o primeiro veio entre vírgulas, o segundo apareceu depois dos 2 pontos, o terceiro veio entre parênteses e o quarto exemplo entre travessões. Muito bem, né? Então, com isso, você pode relembrar o que é o aposto dentro de uma oração.
Agora nós vamos falar especificamente da oração subordinada substantiva apositiva. Então, quando eu falo de oração, eu estou me referindo a uma frase que possui verbo. Quando eu digo que ela é subordinada, é porque ela sozinha não faz sentido completo, necessitando de outra oração para complementar o seu sentido dentro do período. Substantiva, porque ela vai ter a função sintática de um substantivo, neste caso aqui do aposto, e apositiva, por se referir a um aposto da oração, né? Então, a oração subordinada substantiva apositiva, ela vai atuar como o aposto de qualquer termo da oração principal. Então, aqui nós não vamos ter apenas um nome, né, sendo especificado ou explicado, mas sim toda uma oração. Vamos observar o exemplo abaixo. Lia queria apenas uma coisa, que fosse muito feliz com seu trabalho. Veja bem, temos ali o uso dos dois pontos, né, que já estão nos dando este indicativo de que a oração é apositiva, ok? Esses dois pontos vão aparecer antes da oração subordinada substantiva apositiva. E que fosse muito feliz com seu trabalho é a oração subordinada substantiva apositiva. Então, ela tem função de aposto, ela tem a função, né, de complementar o sentido de toda a oração principal, né, especificar ou explicar toda a oração principal, certo? Nós temos ali, Lia queria apenas uma coisa, é uma oração, temos o verbo queria. E depois, que fosse muito feliz com o seu trabalho, temos a outra oração, porque temos o verbo fosse, né? Então, temos aqui um período composto formado por duas orações, a oração principal e a oração subordinada. Vamos a mais alguns exemplos de orações apositivas, né? Então, veja lá, este era meu maior receio, que você não aceitasse meu pedido de casamento. Então, eu tenho na oração principal uma informação, né? Que eu tenho um receio. Que receio é esse? Então, essa oração que veio depois, ela veio para especificar, né? Qual é esse meu receio? Veja o uso dos dois pontos, né? Depois da palavra receio e antecipando a oração subordinada apositiva. Então, nesta construção, nós temos a oração principal. Este era meu maior receio. E nós temos a oração subordinada substantiva apositiva, que você não aceitasse meu pedido de casamento. Temos um verbo em cada uma destas orações, né? Era, na primeira oração, que é a oração principal, e aceitasse na oração subordinada. Próximo exemplo. Não consigo aceitar uma coisa, que você não tenha comparecido à festa. Então, lá na oração principal, não consigo aceitar uma coisa. Que coisa é essa que eu não consigo aceitar? Eu vou especificar na oração subordinada que vem depois dos dois pontos. Então, o que você não tenha comparecido à festa é a minha oração subordinada substantiva apositiva. Não esqueçam que aqui as orações apositivas, elas estão exercendo a função sintática de aposto da oração principal, né? Então, eu tenho toda uma oração que precisa ser melhor explicada, melhor especificada. E aí é que vai entrar a oração apositiva. De todas as orações subordinadas substantivas que nós estudamos, a apositiva talvez seja a de melhor identificação dentro de um período, porque ela vai vir separada pelos dois pontos, pelas vírgulas, pelo travessão.
Então, vai ter esse sinal de pontuação nos auxiliando na identificação, né, desta oração apositiva. Assim como todas as orações subordinadas substantivas, nas apositivas nós também podemos substituir pelos pronomes, aquela regra, né, aquela dica que a professora deu para vocês, que é trocar a oração subordinada substantiva pelo pronome isso, isto, aquilo, nisto, né, nisso. Porque ao fazer essa troca, nós temos a certeza de que se trata de uma oração substantiva, ok? Vamos voltar aos exemplos anteriores e fazer esta substituição. E aí, nós vamos tirar a prova de que se trata realmente de oração substantiva. Não esqueçam de estar fazendo essa troca, né? Mesmo que mentalmente, ela pode ser feita para que você tenha a certeza de se tratar de uma oração subordinada substantiva. É isso que vai nos ajudar a diferenciar das demais orações subordinadas. Lia queria apenas uma coisa, que fosse muito feliz com seu trabalho. Olha a substituição embaixo. Lia queria apenas uma coisa, isto. Então, aquela oração que está sublinhada, ela é de fato uma oração substantiva. Este era meu maior receio, que você não aceitasse meu pedido de casamento. Olha a substituição. Esse era meu maior receio. Isto. Então, eu troquei, estou comprovando de que a oração sublinhada é a oração substantiva. Não consigo aceitar uma coisa, que você não tenha comparecido à festa. Olha a troca, não consigo aceitar uma coisa, isto. Então, sempre que for possível trocar a oração subordinada pelos pronomes isto, isso, nisto, nisso, eu tenho a certeza de que se trata de uma oração subordinada substantiva, ok? Em geral, a oração subordinada substantiva apositiva, ela vem após os dois pontos ou então entre vírgulas, como eu já comentei com vocês, é o que vai nos ajudar no reconhecimento de uma oração apositiva. Ela finalmente descobriu tudo, que o acidente era uma fraude. E o outro exemplo, há na vida um regulamento, que não podemos deixar de ser felizes. Nada impede, né, de que houvesse uma vírgula no lugar dos dois pontos, assim como dois pontos no lugar da vírgula. Pessoal, peço que vocês façam as atividades propostas para esta aula de hoje para treinar os seus conhecimentos em orações subordinadas, substantivas, apositivas. Muito obrigada por sua atenção e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!